galera, tudo bem? Estamos aqui direto dos estúdios da MS, aqui em Orlando, na Flórida, com nossa nova empreitada aí na internet, o MS Cast, o MS América, a versão americana do MS Cast aí, que é produzido aí no Brasil. O nosso objetivo é trazer cultura, música, negócios, informações daqui dos Estados Unidos que sejam pertinentes aí para você que gosta desses assuntos, que está aí no Brasil assistindo, enfim, trocar ideias e produzir conteúdo aí, certo? Hoje eu quero falar um pouco sobre música em geral, tem muita coisa para falar hoje, que eu tenho aqui a ilustre presença dos meus amigos Nana Chara e Brinco. E aí? Muito obrigado. E aí, Zi, obrigado nós, não é não? É um prazer estar com você aqui. Finalmente, né? Isso Finalmente, é verdade. MS Cast América, essa nova empreitada aí. Eu tenho certeza que a gente vai alcançar muita gente e não só com entretenimento, mas com muita informação também. Eu vou explicar para quem está nos assistindo. A Nana e o Brinco foram as primeiras pessoas a entrar aqui no nosso estúdio. Olha quando aí, esse não era um chique. estúdio, era ainda era uma reforma, vamos dizer assim. Era um embrião. Uma reforma. No embrião, isso aí. E a Nana e o Brinco são casados, eles têm um trabalho de música gospel, eu queria falar um pouco de música gospel também, discutir Sim. um pouco e levantar algumas questões e trocar algumas ideias sobre isso também. A Nana tem essa história longa no Brasil, né? É verdade. SNZ, né? Sim. O trio com as minhas Meu irmãs. Deus, quanto tempo de sucesso, quanta história que a gente deve ter para contar hoje também. Muitas. E eu quero falar um pouco também, trocar uma ideia, inevitável a gente falar sobre isso. Um assunto, assim, para mim até bastante delicado, porque eu sou muito fã do seu pai, né? E sua mãe, história da música brasileira. Sim. Eu também sou fã deles. Eu imagino, deve. E tem muita coisa que eu quero perguntar para eles quando eles vierem aqui, mas eu quero saber da tua opinião também como foi a experiência de passar por Baby Consuelo, depois Baby do Brasil, Verdade. e Pepeu Gomes na sua infância. Teu lado da história é uma coisa que eu sempre penso, como será que era? Porque, vamos falar disso, uma história muito rica. É verdade. E uma história que foi a base da história da música brasileira, literalmente. Sim. Não tem menos do que isso. Hoje em dia, muita coisa da música brasileira dessa época, infelizmente também, pelo caminho que a música brasileira, por alguns lados, está indo, né? Por um lado, a música deles ainda continua tendo sentido. Na semana passada, só para dar um parênteses, eu estava vendo, e aí a Nana já entra falando sobre esse assunto, né? O disco dos caras dos Novos Baianos, né? O grande disco chamado Acabou Chorare, a gente sabe que o disco entrou na Rolling Stones como um dos maiores discos do mundo, de todos os tempos. Agora, há uma semana atrás, ou sei lá, 2 semanas atrás, a tua mãe estava falando na internet, eu vi essa semana, que o disco ganhou um novo prêmio, como de 300 álbuns, ele foi o 3º ou 4º álbum mais ouvido do planeta Terra. Velho. É verdade. Em termos de qualidade, mesmo da música. termos de até, né, de entrada mesmo, porque o que eles estavam dizendo, né, que a música secular brasileira, a gente fala de secular porque a gente vai falar sobre gospel, né? Então vamos já colocando a nomenclatura aqui em normalidade. A música secular, na minha opinião, se divide entre 2 tempos, antes e depois de Novos Baianos. É verdade. Mas eu quero começar ao contrário, né? Backwards, para a gente dar a entender. O Brinco é músico no Rio de Janeiro. Meus amigos do Rio de Janeiro, todo mundo sabe quem você é lá. Todo mundo te conhece. Carioca da Brinco Gema. super legal. E o Brinco é músico lá também. Eu quero começar pelo trabalho de vocês, que é o que está acontecendo hoje. E conta um pouco dessa história. Vocês se conheceram lá, casaram, etc e tal? Ou esse trabalho já vinha antes? Como é que foi essa história? Eu trabalhava numa vertente, ao mesmo tempo, paralelamente a isso, a Nana também trabalhava com a música, né, propriamente dita. Eu tinha uma banda de punk rock na época, e era um quarteto, né? Eu cantava nessa banda. Tinha o Gastão Villeroy, que é um baixista lá do Irmão né? do Totonho Villeroy. Irmão do Totonho Villeroy, um guitarrista, um baterista e tudo mais. E eu não conhecia a Nana porque a gente era do mesmo meio, mas de vertentes diferentes, né? Eu era mais do rock and roll, a Nana mais do pop e tudo mais. A gente nunca tinha se esbarrado em nenhum backstage, nenhum show, nenhum festival. Muito louco isso. E a Nana com o trio, né? SNZ, que é a sigla Era mais aí na linha do pop, né? Sara, Nana, Isabelê. Fala um pouquinho aí do trio aí, como é que... Era a Sara Shiva. Sara Shiva, minha Isso. irmã. A Nana Chara e a Zabelê. Zabelê.
SNZ, né? E foi uma boa ideia. As filhas da Eu mãe. vou falar como espectador na época né? E fã do projeto. A música era muito diferente para nós, porque foi um projeto de música pop radiofônica. Isso foi... E eu achei quando eu vi o SNZ pela primeira vez, eu falei, excelente ideia, essa ideia é ótima. Você sabe que essa ideia do nome é da minha mãe, né? Da Baby. Foi ela que deu a ideia. A gente fez uma eleição de nome. Eu me lembro do dia que a gente sentou todas as 3, né? Para definir qual nome. Então, a gente jogou milhões de ideias, a gente contactou vários amigos, assim, criativos para dar... Por exemplo, você lembra de algum? Agora tu me deixou curioso, hein? Por exemplo, as meninas, teve essa ideia? As meninas. Baby Girls. Tinha muita Baby coisa. Girls é maneiro. É porque, Baby Girls é assim, maneiro. a gente estava perfeito. cantando com a mamãe, né? Como backing vocal dela por, assim, uns 4, 5 anos, estouradas, assim, como as backings da mamãe. Não existia, na atualidade, nada parecido. A mãe com 3 filhas cantando e dançando, porque a Zabelê, a minha irmã do meio, ela é coreógrafa. Ela estudou em Nova York, então, enfim, uma excelente coreógrafa. Ela que fazia as coreografias. Então, a gente dançando com a mamãe cantando era um negócio único, assim. Ninguém nunca tinha visto isso no Brasil. Você via algumas coisas parecidas nos Estados Unidos, aqui, né? Mas não no Brasil. E isso fez tanto sucesso, assim, ficou algo, assim, tão bacana, né? A minha mãe cheia de orgulho, tudo que ela falava o tempo todo. Vocês têm que ter o grupo de vocês, porque o público está amando. Ela era a maior incentivadora, ela sempre falava isso. Sempre foi, Vocês né? já precisam começar a pensar na carreira de vocês. Na verdade, ela estava projetando a gente ali. Minha mãe sempre foi muito visionária, né? Então, a gente rodou o Brasil inteiro, fazendo shows. Eu falo que eu estreei em cima de um trio elétrico. Primeira vez que eu cantei na vida. Você nasceu praticamente eu no trio, né, nasci em irmã? cima Com de um quantos trio. anos? Quando eu comecei a cantar a primeira vez, foi com 17 para 18 anos, assim. Trio elétrico eu vou desde da barriga da minha mãe, né? Inclusive, tem uma história aí que minha mãe levou um choque de 220 volts, tava grávida de mim. Agora eu tava tá dentro da explicado barriga muita da minha coisa, mãe irmão. e ela voou 3 metros para trás, aí nasci eu, assim, elétrica. Que legal. Que legal, Muita mãe. coisa tá essa explicada história, agora. então eu cresci nos trio elétricos. sabia Quando dessa eu história, comecei a cantar com a minha mãe, o primeiro show foi em cima de um trio, foi em Porto Seguro, na Bahia, e eu me lembro que eu falei, gente, começar em cima de um trio já é muito doido, né? Eu não tive nem aquela experiência de começar num palco simplesinho, mas enfim, minha mãe falava o tempo todo, vocês precisam ter o grupo de vocês, e começou a incentivar, e a gente ainda não estava querendo muito bem isso, não, a gente queria ganhar experiência cantando com ela, o que foi muito bom. Nessa época, ela tinha uma banda só de mulheres. A banda inteira era baixista mulher, a batera mulher, tecladista mulher, as 3 filhas mulheres cantando. Batera da minha mulher? Tudo mulher, banda de mulheres. Muito legal, E aí ela tinha um figurino muito doido. A gente entrava de camisola. Ela comprou umas camisolas da Victoria's Secret e todo mundo vestido de camisola. A gente fez programa de TV, Hebe Camargo, tudo que você pode imaginar de camisola, assim. Às vezes perucas coloridas. Minha mãe, né? Baby do Brasil. E como você chegar no formato de música? Porque, na real, pensando bem, dava para escolher. Porque ela vinha de um background de música popular brasileira, por exemplo. Por isso que eu te falo que eu achei a ideia muito boa. Porque eu falei, cara, é pop. É para tocar para as pessoas ouvirem, é para tocar para as pessoas se divertirem, é para tocar no rádio, é para fazer dançar. uma coisa radiofônica, para dançar, para festa. Era um produto muito legal. Como é que você chegaram nessa conclusão de música? Na verdade, essa era a nossa verdade. Eu tive muita influência dos Novos Baianos, assim, da carreira dos meus pais solo também. Eu desenvolvi muito a minha musicalidade ouvindo, né, e aprendendo e recebendo deles tudo que eles tinham de tão musical que eles eram, né? Porque era algo fora do normal. Só que eu amava o pop, eu amava a música dançante. Eu me lembro que, tipo, a nossa musa da nossa infância era Olivia Newton-John, era Rita Lee, sabe? A gente gostava de coisas assim mais pra Rita frente. Lee era da hora, né, Rita Lee velho? era maravilhoso, assim. A gente andava de patins dançando Rita Lee, ouvindo, enfim, músicas que eram sempre com BPM mais pra frente. A gente sempre gostou de coisas mais dançantes. E a Zabelê já morava em Nova York, estava estudando dança. Então, a gente começou a pensar justamente nisso, em a gente fazer algo que fosse bem a nossa cara. Embora a gente tivesse influências da MPB, que já era uma MPB um pouco mais moderna, né? O que era realmente Sara, Nana e Zabelê? Era algo mais pop do que MPBzão. A gente poderia ter um toque dessa musicalidade, porque está no nosso DNA. Mas a gente não queria fazer um grupo que fosse a cara de Baby Pepeu. A gente queria fazer um trio que fosse a nossa verdade. Então, a gente pegou as nossas próprias músicas, né? Porque eu já compunha. Eu comecei a cantar compondo. Antes de cantar, eu comecei a compor.
Eu comecei a brincar no violão, ainda não conseguia nem afinar uma nota. Mas... Tanto que o primeiro sucesso de vocês era... o primeiro álbum do SNZ foi praticamente de sucessos, assim, de músicas minhas, que eu compus, né, com alguns parceiros. Então, eu tinha muita música guardada, porque eu era compositora. E aí, um belo dia, minha mãe me chamou para cantar com ela. E a gente começou como backing vocal. E daí, depois de muito tempo de rodar muito com ela, fazendo shows por tudo quanto é canto, ela falou, vocês precisam montar um grupo. E aí, a gente definiu que o grupo ia ser a nossa cara. Não ia ser a cara do papai e da mamãe, porque a gente queria ter a nossa identidade. E, para isso, a gente escolheu que a gente não ia chamar eles nem para a gravação do estúdio, tão pouco para mixagem. Até porque eles são muito bons, muito musicais, e iam dar muito pitaco. Na questão da voz, os volumes, e as três já são super exigentes. Eu sou exigente pra caramba. Musicalmente, eu sou super criteriosa. Minhas irmãs também. Então, já era muita cabeça pensando. Se tivesse que chamar eles, ia ser demais. Over, ia ter uma né? influência também externa, nesse caso, que poderia pender pro lado deles também, de música, de Exatamente. gostos. Nós chamamos eles para audição, para eles ouvirem o álbum pronto, mixado, produzido pela gente, junto com o Tom Capone, que foi fantástico, porque eles puderam ver a gente com outro olhar. Eles se surpreenderam. Eu acho que é um desafio maior ainda para vocês isso aí, sacou? Porque... não é uma banda surgindo do nada, né? Imagina ter uma banda surgindo da barriga da Baby e do Pepeu. Exato. Então, quer dizer, vai ter uma influência, às vezes, que pode até tirar a característica do que realmente é na essência em função, né, de um casal que, depois dos Novos Baianos, claro que você lembra anos 90, Baby Pepeu ou anos 80? Anos 80, né? Novos Baianos, anos 70, entre 80 e 90. Baby Pepeu. Na verdade, 90 eles já não estavam mais juntos. E vocês 2000. Isso, é. Então, a gente acabou, assim, fazendo justamente o que era a nossa verdade. As composições eram todas nossas, os arranjos vocais todos nossos. A gente meteu a mão 100%, assim. A gente quis imprimir a nossa identidade musical, o que foi libertador pra gente. Porque a gente não se espelhou em nada e nem ninguém. A gente deixou a nossa essência musical aparecer, as nossas influências de forma natural. E as meninas trabalharam muito junto comigo. Agora, quem produziu? Foi o Tom Capone o primeiro ou foi Na verdade, o Tom Capone, ele assinou a produção, porque ele estava junto ali conosco. Nós fomos a primeira contratação do Tom Capone na Warner Music. Assim isso foi gravado no AR. No Toca do Bandido. Na Toca do Bandido. Na Toca do Bandido. Na casa do Tom Capone. No começo, então. Você lembra quando a gente começou a gravar aqui, que ainda estava no esboço? O Toca estava assim, no esboço. Os cabos atravessavam os corredores, não tinha estúdio pronto ainda lá atrás. A gente gravava sem se ver, sabe? Assim, então foi muito legal, porque a gente gravou lá no início do estúdio, no embrião. Então o primeiro trabalho da Toca foi O primeiro trabalho da Toca foi o SNZ. Gravamos as cordas na sala do Tom Capone, assim, sabe? Cellos, violinos. Foi maravilhoso. E nessa assim. época vocês não se conheciam ainda. Não. Tava longe de, né? Muito de se longe. conhecer. Eram caminhos... Estando na mesma cidade. Caminhos paralelos. No mesmo circuito, mas enfim. Não era nem o mesmo circuito, porque, como você falou, ela era uma banda pop rock. E eu uma banda undergroundzão, assim, punk rock and roll. Então era outro nicho. Uma outra vertente. Até que um dia... Beatles e Jimi Hendrix. É um negócio que tá dentro do mesmo negócio, mas tá andando no Mas então paralelo, como é que vocês acabaram se conhecendo? Aí é que a história Tinha que ter um núcleo. Onde foi? No estúdio de gravação que a gente se conheceu. Na verdade, não foi nem por causa de mim, irmão. Os caras pediram pro guitarrista da minha banda gravar uma música da Nana. Ele foi eu tava gravando composições minhas e precisava de um guitarrista. Exatamente, precisava de um guitarrista. Aí o Rodrigo Sherman, que é o cara que tocava comigo, tocava demais, toca demais até hoje, né, e tal. E aí foi chamado. Aí ele falou assim, pô, Brinco, você não quer ir lá comigo, não? Aí eu falei, você vai fazer o quê? Aí, eu vou gravar uma música para aquelas filhas malucas lá da Baby. Uma delas Qual é? Porque tem uma que é gatinha, que é a mais gatinha. É a Lourinha. É a Lourinha? Aí ele falou assim, pô, pior que é a Nana Chara. Eu falei assim, então eu vou, irmão. Eu vou, porque ele foi quem com sabe, segundas né? intenções. Já fui com segundas intenções. Aí cheguei lá, tava a Nana, né? Cheguei eu, o Rodrigo pra tocar guitarra. Isso tem 19 anos atrás. Uau, que barato. Aí cheguei lá, olhei pra Nana, a Nana já, né, uma menina já na igreja, já estava 2 anos já convertida e tal, conheceu Jesus e tudo mais, e se converteu e tal, então já estava na igreja. Na visão da igreja, né, para quem não entende, a Nana, ela estava sem namorar, ela estava aguardando, porque
o crentez, né? O crente, ele só namora para casar. Então ela estava esperando mesmo, né? Olha, eu vou esperar um cara e quando eu começar a namorar, eu quero namorar para casar, ok? Beleza. Aí chega o maluco, chega eu. É verdade. Olhei pra Nana, falei assim, irmã, gatinha, acho que eu vou investir. E aí, como é que foi, Eu cheguei Nana? nesse dia no estúdio, eu estava muito empenhada em gravar as músicas, o Gastão estava me ajudando, eu tinha muitas composições guardadas, eu queria fazer as produções para eu poder escolher o que eu queria gravar ou não. E aí, quando ele entrou ali, eu falei, cara, que cara esquisito, assim, que semblante diferente, ele tinha piercing na cara inteira, ele era todo furado, assim, aquele visual bem, assim, chocante, assim, sabe? Mas continuei focada no meu trabalho. E a partir dali, ele me pediu meu telefone, falei, mas que ousado, nem me conhece, já pede meu telefone. Mas ali vem uma longa história onde eu tive uma experiência com Deus nesse dia. E eu ouvi a voz de Deus falando comigo, dá seu telefone para ele e fala de mim para ele. Porque na hora que ele me pediu meu telefone, eu falei, eu não vou dar meu telefone para ele. Ele vai achar que eu estou dando mole para ele, ele vai achar que eu estou correspondendo. E eu estava realmente decidida a esperar em Deus, esperar o cara certo. Eu já tinha sofrido muito nessa área. Eu costumo falar que eu fiz doutorado em decepções amorosas. Mas Deus é PhD em restauração. E ali eu estava muito posicionada, eu não queria mais sofrer. Eu queria viver o melhor de Deus para minha vida. Eu não falei, não vou abrir mão mais. Só que ele era mó louco. Falei, pô, esse cara pedindo meu telefone, coitado, tá viajando. E na hora que eu ia dizer não, eu ouvi o Espírito Santo falando comigo, não, você vai dar seu telefone para ele. Eu, como assim? Você vai dar seu telefone para ele e você vai falar de mim para ele. Você vai falar da sua experiência que você tem tido comigo, com ele. Eu falei, meu Deus, eu tô pirando, tô ouvindo vozes. Mas eu obedeci, porque quem ouve o Espírito Santo, quem tem relacionamento com Deus, sabe discernir a voz dele, né? E a partir dali, Deus fez algo extraordinário, assim. Ele começou a me procurar e a gente começou a ter altos papos. Eu comecei a compartilhar a minha vida, porque eu estava num momento da minha vida onde eu estava decidida a conhecer a vontade de Deus. Eu não queria mais passar por aquela sequência de sofrimentos, eu não tinha mais tempo a perder. Já tinha passado por uma sequência de derrotas nessa área sentimental que eu falei, não, agora eu quero dar certo. Agora eu quero casar. Eu sempre tive o desejo de casar e viver um amor para a vida inteira. Meus pais ficaram juntos 18 anos. Eu achava que isso é a coisa mais linda, sabe? É mesmo, é muito legal. E eu achava não só lindo eles dois juntos, como eu achava lindo eles trabalharem juntos, cantando juntos, viajando. Eu queria isso. Eu queria casar com alguém que fosse cantor como eu, compositor como eu, produtor como eu, que pudesse fazer junto comigo aquilo que eu amo fazer, né? E Deus foi muito bom comigo. Porque ali, naquele momento, eu estava preparando ele para mim, né? E foi algo assim, uma experiência que vale a pena você que está me ouvindo aqui, ouvir meu testemunho no YouTube, né? Tem lá testemunho, pastora Nana Chara, que eu conto detalhadamente como Deus fez isso, sabe? Que de cara ele olhou para mim assim como se eu fosse um frango de padaria, sabe? E jantando com os olhos. E aí eu falei para ele, aqui a merenda é só depois do recreio. Ele, como eu falei, sexo comigo é só com meu marido depois que eu me casar. Eu tô esperando em Deus e você não vai me atrapalhar. Ele falou... Mas esse processo, apesar das diferenças, porque pelo que você está narrando, ele era uma pessoa muito diferente. Sim. Essas diferenças foram se alinhando. Porque cara, hoje... a gente fala muito para casal, né? A gente fala sobre isso. Né? A diferença para que um casamento venha a dar certo é crucial. É a diferença que é a ferramenta de lapidação. Concordo. É a incompatibilidade, é justamente na incompatibilidade que tem o crescimento. É que tem o crescimento de ambas as partes, como uma só carne. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que deixará o homem pai e mãe, ele vai se unir com a sua mulher e vai se tornar uma só carne. Então você não se torna uma só carne, segundo a visão bíblica, com seu filho. Você não se torna uma só carne com a sua filha, com a sua mãe, com o seu pai. Você agora é uma só carne com a sua esposa. Então, é a incompatibilidade. E é muito diferente. Eu e a Nana, eu não sei como é que você também é casado, eu não sei como é que você é com a sua esposa, se é muito diferente. Mas eu costumo dizer que Deus, né, casou o Shrek com a Penélope, que é muito água diferente. E vinho aqui. É, água e vinho. Mas isso foi bom, porque na nossa diferença, eu aprendi, e tenho aprendido, o casamento é um aprendizado até a volta de Jesus, ou até que literalmente a morte nos separe, né? Mas o casamento tem sido o processo mais forte na minha vida de lapidação do diamante bruto. Então eu cresço, eu tenho um crescimento justamente com os defeitos, não com as qualidades. São os defeitos que nos fazem crescer. Então a gente entende isso, né? Conseguimos entender isso no decorrer dos anos e já vai fazer agora, dia 21 de dezembro, 19 anos
que estaremos juntos, que estamos juntos, né? E a música entrou nessa desde o começo, porque a gente está entendendo que eram músicas muito diferentes. Muito diferentes. Em outros lados diferentes. Aí é que tá. E de repente tem um momento que vocês estão aqui, inclusive nós estamos falando sobre o novo CD, o Anderson está aqui com a gente também, que é produtor de vocês. E tudo. E isso vira música, porque a linguagem da música... Foi a fusão perfeita, né, Verdade. brother? Depois que a gente entendeu, no começo começou a dar alguns choquezinhos e tal, mas a gente foi... Eu costumo dizer que quando eu canto, ou a Nana canta, quando a gente canta junto, a fusão das vozes é muito sincada. Né? É que a gente tem frequências diferentes, então parece que cada um se encaixa diferente. no buraco certo, assim, Exato, né? exatamente, E basicamente, assim, o Brinco é roqueiro desde sempre. Eu sou filha de um dos maiores roqueiros do Brasil, né? sem Dá dúvida. licença que meu pai é um dos maiores guitarristas de todos os tempos. Eu falo com muito orgulho, porque já foi, né, até eleito pela Guitar Quem Player. é seu pai, né? Pepeu Gomes, né? Um guitarrista autodidata que não sabe nenhuma cifra. Uma vez eu estava com ele em casa, a gente estava tirando uma música do SNZ com as meninas para poder tocar num programa de TV ao vivo. E aí eu falei para ele, falei, pai, me passa aí as cifras para eu poder anotar aqui. Aí ele falou, que cifra, filha? Não sei nada disso, não. Eu só sei no ouvido, só sei na mão. Eu falei, pai, meu Deus! Coisa que eu sabia, mas assim, eu sabia o basiquinho, né? Sei, toco muito pouco. Mas eu falei, gente, você não sabe isso. Então, ele é um cara, assim, extremamente Um cara que musical e inventou um autodidata. negócio dele. E não tem nenhum guitarrista no Brasil que não tenha tido influência do Pepeu, não tem? Porque verdade. não tem como não. Não Se tem você estava como. vendo televisão, como eu tenho guitarra. Eu quero que o Pepeu um dia sente aqui para perguntar daquela Janine dele, tudo cortado. Você fala, que guitarra é essa, mano? E ele fala, depois a gente foi ler e ir atrás da revista se informar que ele cortou a guitarra. não Ele sei o quê. fazia os shapes das guitarras E dele. ele, o Pepeu é o Pepeu. Essa acabou, guitarra não aí, tem. cara, tem uma história nela aí. Ela tem o ganho nela mesma, né? Ela tem ele cortou a guitarra e ele colocou um ganho, um ampli nela para que, justamente porque tu sabe que, assim, show do Pepeu, a guitarra vem na lata, né? velho? Na cara, né? E ele passa o som, mas depois que ele passa o som, que ele viu tudo, eu já vi isso algumas vezes, né? Ele vai lá na guitarrinha dele, ele tem um lugarzinho lá que ele clicazinha e o negócio vem mais ainda na cara, né? Então ele fez algo Nessa diferenciado. época, a guitarra do Brasil, ela tem uma desde Dodô e Osmar, quando os caras Os pauzinhos de guitarra, começaram a guitarra. dizer, mas tinha uma coisa baiana. super brasileira ali, super brasileira e praticamente só brasileira. Respeitando ali quem? Armandinho, Robertinho de Recife. Sim. Genial. Mas o Robertinho, depois de um momento do Metal Mania, ele começou a reproduzir... Metal Mania, mano, agora tu foi lá atrás. Ele começou a reproduzir o que o Ed Van Halen já estava fazendo, já estava chegando. Sim. O Pepeu ele não era nem o brasileiro só, Não, ele e inovou. nem o Van Halen, nem de longe. Ele inventou uma parada. Ele inventou um Ele negócio inventou dele. a fusão do rock com o MPB, mano. Nessa é muito época, legal. E a música baiana, né? Quando eles começaram a trazer essa novidade, não existia essa mistura do Jimi Hendrix com o João Gilberto. É isso. Só Exatamente. existia o É isso MPB aí. e o rock and roll visceral. Exatamente. Eles Isso aí. fizeram a fusão. Né? Minha mãe foi considerada uma Janis Joplin do Brasil várias vezes aqui nos Estados Unidos, e meu pai um Jimi Hendrix do Brasil. E eles trouxeram esse mix que não existia, né? Com muita musicalidade, com muita melodia, com muita harmonia musical, né? Então, eles trouxeram algo que, para aquela geração ali, foi algo extremamente inovador, né? Então, por isso que até hoje é muito atual, né? E na ideia de produção mesmo, de ideia musical, ideia artística. Eu tenho uma pergunta que eu tenho para te fazer. Barrados na Disneylândia, por Sim. exemplo. Estourou no Fantástico, estourou na rádio, porque a ideia era boa. Mas você Tinha sabe que não foi uma mensagem- ideia, foi um acontecimento real. Isso que eu ia te perguntar. O que você já aí Aquilo realizando ali- o que a não gente foi começou marketing, aquilo no foi uma começo da verdade. conversa, qual foi a tua experiência? Você estava junto nessa Não, época foi ou assim, foi antes papai ainda? e mamãe vieram gravar em Los Angeles, eles sempre gravavam os discos em LA e mixavam tudo lá e resolveram conhecer a Disney. A gente nunca ia, porque nessas gravações, enfim, não dava para ir 4, 5 filhos, porque senão eles não trabalhavam, né? E aí eles falaram, olha, a gente vai conhecer a Disney. Ai, a gente quer ir. Não, mas a gente vai trazer o Mickey para vocês, a gente vai trazer bichinho de pelúcia, a gente traz presente. Aí tá bom, a gente se contenta com isso.
E eles foram na Disney, só quando eles chegaram na Disney, tá? na Califórnia, né? Em Los Angeles, ali em Anaheim, eles foram barrados, eles foram proibidos de entrar na Disney. Eles usavam umas roupas muito extravagantes. Isso, os cabelos coloridos, parecendo uma arara, né? E aquelas roupas muito doidas, oncinha com zebra, com colorido, maquiagem rosa, roxo. Minha mãe pintava uma unha de cada cor. Sempre foram muito à frente do tempo. Super. Aquilo era uma verdade, não era um marketing. Eles sempre viveram aquilo. E quando eles tentaram entrar na Disney, como qualquer pessoa que comprou o ticket para entrar, a diretoria do parque barrou eles, dizendo que eles iam chamar mais atenção do que o Mickey e a Minnie. Perderam a chance de ganhar um dinheirinho. Não perderam, não, irmão? Eu imagino que um processo Hoje em dia, desse hoje eu nossa, estava milionária. Meu Deus, hoje em Nunca dia- mais ia me preocupar com trabalhar. E eu me lembro que o videoclipe dessa música retratava isso mesmo. Sim, Eles que foi entrando... no parque de diversão do Rio de Janeiro mais frajuto que existia, pior do que Tivoli Park, num sol de 50 graus, a gente quase morrendo ali, mas tinha Porque que todos tentar os filhos reproduzir, gravaram. né? Você lembra dos filhos gravando? Todos os filhos gravaram. E a gente os botou irmãos. umas perucas coloridas, assim. E por isso que eu perguntei pra Nana se a experiência, porque o videoclipe era uma caricatura Era uma da situação. Pra poder fazer E o exatamente. motorista era gay. Que ela canta que o motorista era gay. Gay. Que tipo de experiência a Nana tinha tido com ensinar, por exemplo, se ela tava lá na Disneyland ou A não? tristeza porque no foi clipe eles eu me voltarem e a lembro. gente não ter ganho nenhum boneco do Mickey, nenhum bicho de Porque pelúcia, eles nenhum foram boné, nenhum barrados nada. na Disneyland. E o que aconteceu? Isso virou uma música, tudo bem, legal. A ideia de virar Não, uma aí música, minha tudo bem. mãe, muito criativa, falou: então, já que a gente não entrou, a gente vai fazer uma música. Uhum. Já que deu todo esse problema, a gente se frustrou, vamos Meu transformar isso em um acontecimento. Vamos Musical, vamos dividir, vamos musicalizar. musicar isso, né? Mas dividir essa experiência com as pessoas através da música. E aí eles gravaram, compuseram Barrados na Disneylândia, fazendo toda a simulação, tem uma narrativa até, Super. contando, né? Isso, conta E a o história. coro somos nós, as crianças, os filhos e os nossos amigos, né? Vocês podem ouvir um monte de vozes de criança. O videoclipe é a gente cantando, a gente participou do clipe como se a gente estivesse naquela Disney, né, frajuta lá, naquele parquinho do Rio de Janeiro. Mas foi algo que aconteceu. Agora, um outro mérito que eu vejo da Baby, do Pepeu, do trabalho dos dois, é que assim, Os Novos Baianos foi essa coisa genial das pessoas certas na hora certa, um alinhamento da natureza musical, assim, porque foi uma coisa que Moraes nunca mais vai Moreira, acontecer Paulinho na Boca história. de Cantor. Porém, não era para todo mundo. É verdade. O trabalho da Baby, do Pepeu, era para todo mundo. Tocava no Fantástico. Né? É verdade. Apesar da Abertura ideia... de novelas, era né? Super, novela. Menino do Rio, imagina. Sim. Né? Não, Isso e um era muito contraste, legal. Emília, né? Emília, Pirlim-pim-pim, né? exato. Tipo, ela tinha esses dois lados. Tinha um lado brasileirão, clássico, e tinha um lado bem pop, né? Que eles sempre fizeram... E as músicas que daí eles iam lá, sentavam, eu não sei o processo de composição, mas assim, e acabavam indo pro estúdio e aquilo virava hit mesmo. Coisa que os Novos Baianos individualmente passaram a conseguir, Sim. mas eles acho que foram os primeiros a fazer isso nesse nível. É o que você falou agora, por exemplo... A Baby gravava o tema do Sítio do Pica-Pau Amarelo, uma das músicas ela temas... foi sem- Emília. Ela foi Emília no Pirlim-Pim-Pim. Ah, Naquele que legal. aquele especial que tinha anual, ela foi Emília. E o teu pai com masculino e feminino. Masculino e feminino, E eu isso. falei pra você isso já quando a gente se conheceu. Eu falei, eu acho genial, porque assim, ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Você sabe por quê dessa Ele letra? estava certo há 40 anos atrás, mano. Deixa eu contar a história dessa letra. Meu pai tinha tido 3 filhas mulheres, né? Sara, Nana e Isabelê. E tinha o Pedro Baby, que foi o primeiro filho homem que leva o nome do meu pai, que ele chama Pedro, né? Pepeu vem o apelido porque ele era Pedro. Se chama Pedro. Então, no caso ali, ele estava tendo aquela experiência de criar 3 mulheres. E que ele se viu num universo de batom, de maquiagem, escova de cabelo, saia, com o mundo cor-de-rosa. E aquela loucura toda. E mais a Baby, né? Quer dizer, muita mulher ali, né? Um universo muito feminino. E ele tinha que ser um pouco mais sensível para conseguir compreender o nosso universo. Na verdade, essa letra é da minha mãe, né? E eles compuseram junto, mas a letra minha mãe sempre foi de escrever, né? E aí ela começou a escrever sobre isso, né? Falando com ele, Pepeu, você tem que entrar no universo feminino e entender as meninas, né? Você não vai ter como... Não é a hora de você ter um olhar totalmente masculino. Você vai ter que conhecer como é a mente feminina, né? Para que você possa criar as meninas, né? Com todo cuidado e amor. E aí ela falou...
porque ser um homem feminino não fere o seu lado masculino. Genial. E foi Isso daí que é nasceu. o assunto da voga, e tem sido nos últimos anos, essa superação, inclusive da aceitação das pessoas, reposicionamento, enfim, independente da opinião das pessoas. Isso era a verdade já. Sim. E na época parecia um negócio hiper, não era ousado, era muito ousado. As pessoas não entendiam, falavam, ainda mais que eles tinham os cabelos rosa, etc e tal. E hoje isso é trivial, ou seja, os caras literalmente inventaram esse negócio. Isso é incrível. Há muitos anos Há muitos atrás. anos né? Isso é atrás, muito né? legal. É verdade. E a experiência, a tua experiência nesse processo, porque assim, eu também queria falar sobre isso na questão da música de vocês. Vocês conheceram, começaram a fazer música e tal, nessa época, vamos dizer, aos 20 anos, você já estava na igreja, o Brinco ainda não. Não, nesse momento, quando eu conheci o Brinco, eu já estava Foi 2 todo esse anos, processo a partir eu já daí. estava 2 anos convertida e eu estava naquele momento que eu estava realmente esperando o cara certo. E aí, foi a partir desse relacionamento, a gente se conhecendo como amigo, que eu comecei a compartilhar com ele as minhas experiências, que ele começou a se interessar. Ele começou a querer saber. Mas como assim? Me explica um pouco mais sobre isso. Como ele era um cara totalmente do rock and roll, muito doido, muito envolvido com aquela coisa de night, de sexo, drogas e rock and roll, aquele universo, né? Que eu também conhecia, em E que parte, também né? nem é bem assim também, pra te falar a verdade. Exatamente. Não é tudo É e isso que não as é, pessoas né? falam, mas não é. Ele começou a se interessar e um belo dia ele aceitou o convite para ir no culto comigo na igreja que eu frequentava, em Copacabana, que era uma igreja muito gostosa, assim, muito um ambiente maravilhoso, assim, até porque eu, com a educação que eu tive, com toda a história que eu tive familiar, eu não ia conseguir me converter numa igreja careta, numa igreja tradicional, cheia, né, de não pode isso, não pode aquilo. Eu entrei na igreja a primeira vez, eu me apaixonei pelo ambiente, me apaixonei pela música, me apaixonei por aquela atmosfera da presença de Deus, as pessoas orando umas pelas outras. E eu comecei realmente a ter uma experiência muito profunda com Deus. E quando ele chegou na minha vida, eu falei, vem comigo, você quer conhecer? Se você quiser, você está convidado. Mas não vou te forçar nada, não. Você vem se você tiver interesse. Ele falou, eu tenho. E foi nesse momento que ele começou a se abrir e teve a própria experiência dele com Deus. E a partir disso, a gente começou a ver que a gente estava começando a se alinhar, né? Claro que teve um tempo, não foi da noite para o dia, a gente, né, foi se ajustando, Deus foi confirmando de maneira assim muito clara e evidente, né, que ele era a resposta das minhas orações, né? Porque eu queria casar com um cara que fosse músico, que cantasse comigo, que compusesse comigo. E quando eu vi, eu estava do lado do homem da minha vida. Super Deus legal. é perfeito em tudo que faz. Mas isso não gerou. O Brinco falou uma coisa muito interessante. Ele falou: vou lá no estúdio daquelas filhas doidas da Baby, blá, blá, blá. Isso não gerou uma espécie de uma herança do secular? Vocês vieram do secular, de uma vida secular, de uma música secular, em que a Nana já era filha da Baby do Pepeu, que não é simplesmente filha do secular, é ser filha de duas celebridades da música brasileira que já tinham esse pré e muitas vezes o preconceito mesmo, né, de olhar, esse povo é doido, os barrados na Disneylândia por causa do cabelo rosa. Isso não gerou, em relação a essa transição para a música gospel, isso não gera uma espécie de uma herança em que as pessoas olham para você e falam, esses doidos aí do secular. Então, claro que o preconceito sempre rola, mas a questão da música, aí a gente entra um pouquinho na questão, né, qual o significado da música para uma pessoa que hoje está dentro da igreja ou tem um relacionamento. Não vamos falar igreja como instituição. Exato. Vamos falar igreja como templo do Espírito Santo. Cada um de nós somos a igreja, né? Então, quando você começa a se relacionar com Cristo, você começa a entender a essência da música. A música, ela é nada mais ou nada menos, pelo menos no meu entender, uma ferramenta. E você pode usar essa ferramenta para entreter pessoas ou para adorar e trazer a presença de Deus. O que a palavra de Deus fala em relação ao louvor? Que Deus habita em meio aos louvores. Então, uma das vertentes de se louvar a Deus, você pode louvar a Deus de várias formas. Uma delas é musicado. Quando você canta, quando você louva e adora, você está usando a música naquele momento não como entretenimento, essa que é a diferença. Você está usando a música como uma ferramenta de cura, como uma ferramenta de libertação, como uma ferramenta de adorar e voltar no formato musical para a essência da onde ela foi criada. Porque, mano, eu creio dessa forma, né, que Deus criou todas as coisas, inclusive o dom que Ele colocou em você
veio dele. verdade. A música que você faz, hoje, independente de ser secular ou gospel, esse dom vem dele. Excelente ponto. É isso aí. Por isso que eu pergunto Porque sobre essa dom questão. quer dizer presente de Presente Deus. de Deus. Exatamente. Agora, o que Certo. você faz com esse dom? Vamos lá, Michael Jackson saiu de dentro da igreja. Whitney Houston saiu de dentro da igreja. A questão é que o propósito que a música foi criada, aí na nossa visão, ela foi criada única e exclusivamente para adoração. Na opinião de quem tem o relacionamento com o Espírito Santo, tem esse entendimento de que a música ela precisa ser usada como ferramenta de adoração ao Um Senhor. propósito, né? O propósito, exato. Mas isso foi uma coisa que quando eu me converti, eu comecei a querer não mais ser um entretenimento, e sim um instrumento. Foi aí que foi o divisor de águas mesmo, porque eu já tinha sido bastante famosa, cresci num universo de pais, 2 popstars, a vida inteira muito assédio, a vida inteira sempre fui um entretenimento. E isso é legal? É muito gostoso você receber aplauso, você dar autógrafo, você ver todo mundo gritar o seu nome, você fazer sucesso. Mas melhor do que isso, é a sua música ser um instrumento de transformação, exato. de cura, de restauração. Mensagem, uma chave que acessa lugares na sua alma, na sua vida, na sua casa, na sua família, restaurando lares, restaurando casamentos. Diante de uma geração tão destruída, né, de tantas pessoas que estão aí sobrevivendo, né, a gente tem uma música que ela traz a presença de Deus, porque Deus habita em meio aos louvores, é algo fascinante. Quando eu comecei a conhecer a profundidade do propósito da música que Deus criou, eu falei, é isso que eu quero para mim. Eu quero um propósito com a minha voz, um propósito com as minhas canções. Eu quero que elas entrem nos lares, nos ouvidos, e ela produza aquilo que Deus originalmente fez, né? Seja um instrumento de cura, de transformação e de restauração. A questão aqui está no propósito, na verdade. Deus não tem nenhum problema com fama. Porque Deus fala para Abraão, tornarei o seu nome famoso. Então, a questão aqui não é se você vai ser famoso ou não. Você até pode ser famoso, mas a sua fama não pode se tornar o teu Deus. Aí é que mora a diferença do negócio, entendeu? Você pode se tornar famoso, mas tendo a motivação correta no seu coração. Yes. Porque se você entender que você tem... Mano, assim, todo mundo aqui é músico, né? Você sabe que a música tem um poder... Assim, é muito forte. Ela mexe com o sistema nervoso central, né? Mexe muito na perigoso alma. também. Exatamente. Ela remete a memórias, a situações, ela te leva a lugares, ela te traz a memórias, às vezes, até de um trauma ou de um momento feliz. Ela mexe com todas as sensações, né? Nós temos uma responsabilidade, enquanto músicos, uma responsabilidade muito grande. Então, a música pode te tornar famoso, pode impulsionar você para a fama. Projetar, né? Mas quando você tem um relacionamento com Deus, a palavra também diz o seguinte, que Ele não divide a glória dele com ninguém. É só você entender o seguinte, eu posso até ser famoso, mas existe um Deus que ele é mais famoso do que eu, ele vem na minha frente, e hoje, tanto eu quanto a Nana, nós usamos a música, ok? Lógico que tem gente muito mais famosa do que a gente no meio gospel, mas nós temos uma notoriedade no meio, né, vamos dizer, do cenário gospel, vamos dizer assim. Porém, maior do que nós, né, maior do que essa notoriedade, essa fama que a gente tem, né? é o propósito da nossa chamada e o Deus que nós servimos. E vocês não acham que a música brasileira, sem mencionar nomes, não precisa, porque também a intenção não é desrespeitar ninguém, mas a música brasileira, no geral, ela foi perdendo essa mensagem mesmo, de alguma forma, e é isso que seria o verdadeiro secular nesse sentido? Porque você pode ver o secular como algo que não é gospel, ou o secular como alguma coisa que tem uma mensagem que seria mais para o negativo, entendeu? Uma coisa que seria mais para nociva para uma das pessoas. Eu vejo, minha opinião pessoal, é que a música brasileira perdeu muito dessa mensagem que nos anos 70, talvez por ser mais ingênua, nos anos 80 também, ela tinha, né? Perdeu a pureza, né? É a pureza, exato. Eu vejo as letras assim, antigamente, as canções antigamente, elas não tinham muita malícia. Hoje em dia, para as pessoas fazerem sucesso, aliás, pelo menos há mais de uma década, quanto mais podridão se fala, quanto mais linguagem chula, mais sucesso se faz. E é uma coisa que você olha e fala, não tem necessidade, para que isso? Então, a música entrou num nível de apelação tão grande para que as pessoas possam aparecer e sobressair, que a qualidade se perdeu. E no Brasil, mais ainda, né?
quantos músicos bons nós temos no Brasil que nunca tiveram o seu valor. Mas esse resgate era muito necessário ser feito, porém, se perdeu completamente. Eu entendo que depois de um determinado momento, quando essa porteira se abriu para se falar de tantas coisas que eram irrelevantes, né? E, pelo contrário, que contaminavam a nossa mente. Nocivas hoje, a música brasileira é nociva. Foi um caminho sem volta. Né? Para voltar é praticamente impossível, mas a gente sabe que já houve uma música no Brasil, estou falando de qualidade musical, tá? Principalmente dos anos 70, 80, no máximo até 90, que era uma música mais cuidadosa, mais respeitosa, com mais conceito, dando mais valor à musicalidade, aos arranjos, às melodias, às letras, sendo pensada, né? Poeticamente falando, letras bonitas. Hoje em dia, você quase não vê letras bonitas, você não vê poesia. Você vê uma linguagem chula que você fala, gente, o que essa pessoa está querendo dizer? Não tem mensagem nenhuma. Então, o propósito se perdeu, na minha opinião, há muito tempo. Você vê uma pessoa ou outra com uma música, às vezes, um pouco mais bacana, mas a música brasileira, eu acho que ela perdeu um pouco do rumo e perdeu o valor também. Daqueles que fazem música com qualidade, eles não se sobressaem mais, né? Porque quanto mais você apela, mais sucesso você tem, mais visualizações, mais ouvintes, mais plays você alcança. Então, o que eu vejo também aqui no Brasil, também na minha opinião, eu estou aqui há 5 anos e eu trabalho no mercado americano, eu só fiz música americana na minha vida, moro aqui por causa disso. No Brasil, a gente tem uma coisa que é muito fundamentada em fama. Nos Estados Unidos também existe a fama, mas é muito fundamentada em sucesso. O que é ter sucesso? É você ter sua casa, ter seu carro, ter uma família legal, ter seu tempo para ir ao cinema com a sua família, ter onde gastar seu dinheiro. Os caras ganham dinheiro e no Brasil é sobre ser conhecido. No Brasil é sobre, primeiro, hoje em dia, é ser uma celebridade. A música não interessa tanto assim. Eu acho que isso que é um pouco triste, porque eu concordo também que hoje se perdeu a um ponto de que você precisa ter um fio da meada para reorganizar. E esse fio da meada se perdeu. Falei, onde é que nós vamos começar a reorganizar essa música? Porque não adianta eu forçar coisa de qualidade na mídia, o povo, as pessoas não vão entender. A maioria não vai entender aquela música como uma música de uma outra proposta, talvez. Eu acho que como mudou a forma de entrega, né? Sei lá, nos anos 80, era, né, a forma de entrega desse produto chamado música era através do LP. O vinil, né? É o vinil. Aí depois veio o CD quando? 90 já? LP e cassete, né? LP e cassete. Eu usei muito. Aí depois veio o CD, Veio né? o CD. Aí mudou. O produto é o mesmo, música, mas a forma de entrega mudou para o CD. Nós hoje temos uma forma de entrega, mano, que se o cara não for bom naquilo que ele faz, ele tá no sal. Tá perdido. Porque é o seguinte, ele tem que produzir pelo menos, hoje, com as plataformas digitais, o produto é o mesmo, mas a forma de entrega que hoje existe no mercado traz uma responsabilidade de produção muito maior, porque você tem que lançar uma música por mês. No máximo, uma a cada 2 meses. Você vai lançando nas plataformas. Para você se manter, né, porque em não tem alta. mais o disco. E no final, você faz o famoso EP. Que aí você, no final, se junta tudo que você lançou e vai. Agora, é por isso que, na minha opinião, eu posso estar errado, tá? Mas na minha opinião, tem muita porcaria. Porque como você tem que virar muitas vezes... Não tem como manter a qualidade. Não tem como manter qualidade. Antigamente, meu irmão, eu ficava esperando o LP chegar na loja 1 mês. Já era lançado aqui uma banda que eu ouvia, né? Uma banda de rock, por exemplo. Eu tinha que ficar, meu irmão, os caras lançaram o LP, e eu tinha que esperar chegar na loja para ir na loja. Quando chegava não tinha, já tinha esgotado. Hoje em dia, se eu gostar de uma música parado no sinal, no carro que está do meu lado ouvindo uma música, eu abro meu telefone, vou lá no Shazam, ele já ouve, já me diz qual é a música, eu já baixo na hora na minha playlist. Tá comprado, tá feito, tá ali. Finalizando, para mim, eu vou ser um pouco polêmico aqui. Para mim, hoje, a música no Brasil saiu do coração e foi pra bunda. E não é de agora, infelizmente, né? Porque ela foi se perdendo e aos poucos, eu vou dizer, cada ano tinha uma... O mercado começou a dizer o que tinha que ser tocado. Sim. Então, cada ano tinha uma nova moda. Então, a moda é fazer esse tipo de música, não era o contrário. Exato. Nos anos 70, nos 80, era assim, o que você está fazendo de música? Deixa eu ouvir aqui. Olha, isso que você está fazendo é muito bom. Isso aí. Então vamos posicionar o Brinco e a Nana no mercado. Tá onde? No espaço deles. Depois o mercado começou assim, a inverter e começou a dizer, não, esse ano tem que fazer não sei o quê. Eu vi bandas em Curitiba, na minha cidade, que
Por exemplo, eu vou te dar um exemplo prático. Uma das nossas maiores bandas lá em Curitiba, na época da Lambada. Sim. Eles eram uma banda de eventos, uma banda de baile, que a gente chamava na época, maravilhosa, incrível. Tu tem o maior cara de ser dançarina de lambada. Já dançou lambada, não, né? Não. Não, né? Não, mas assim, tudo bem, né? Vamos nessa. E eles viraram uma banda de lambada, de virar uma cambalhota. Tipo, o cara acorda na terça-feira, eu sou um lambadeiro. Então isso começou a acontecer, isso também foi um pouco, eu digo, processos nocivos, né? Para a música, em que ela foi para um lado... Aqui nos Estados Unidos também tem muita música que é comercial, tem uma música que até é muito similar a essa que toca na rádio. Uma música nada contra o comercial. Nada contra pode isso. Perder o musical. É uma música para se divertir. O problema é que aqui nos Estados Unidos, a questão aqui nos Estados Unidos também tem o que é quase artístico em termos de música. Você tem música para todos os públicos. No Brasil existe uma massa de pessoas que está ouvindo um tipo de música determinado e aquilo é chamado de música num ponto em que o resto acaba se perdendo, né? Aqui a cultura também, né, mano? O gospel aqui, ele é normal. Ele toca na mesma rádio que o secular, não tem diferença. Isso é uma das coisas que eu queria te perguntar também, porque essa divisão aqui, se ela tem e deve ter, porque eu até entendo, é uma pergunta que eu tenho para fazer para vocês, que algumas igrejas têm regras diferentes também sobre o que é secular, qual é a definição de secular para determinada comunidade. Ali, olha, secular, isso é secular, isso não pode ouvir porque não é gospel, ou isso não pode ouvir porque é ofensivo ou porque é negativo. O que eu, por exemplo, acredito nisso também. Hoje nós vivemos um mundo em que a pessoa é obrigada a cuidar do que os filhos estão escutando na rádio. Isso é um absurdo. Né? Qual é a mensagem que ele está escutando na rádio se eu não tenho o controle do que ele está ouvindo? Imagina, meu pai ia precisar ficar controlando o que eu estava ouvindo na minha época, não existia isso. Eu acho que isso é nocivo a esse ponto, mas eu entendo que dentro das comunidades existem regras para o que se determina secular ou não, e em algumas nem essa regra existe. Você pode ouvir a música que te fizer bem ao coração, né? Eu acho que hoje a gente tem uma maturidade espiritual que cabe aqui o discernimento de cada um. O que você está falando é sobre doutrinas eclesiásticas, ou seja, regras que foram criadas dentro de uma igreja, não igreja como um todo, mas placas de igrejas, ok? Aquela igreja ali pode isso, aquela outra ali, aquela que não pode, mas essa aqui pode. A grande questão é você, Deus e a palavra dele. O que por exemplo, eu brinco, o que eu tenho para a minha vida hoje, eu não posso dizer que você tenha que fazer o mesmo ou ter o mesmo entendimento. E cada um vai colher aquilo que vai semear e vai andar segundo a base da sua própria fé. Então, vou te dizer, assim, o que eu faço hoje? Hoje eu só escuto música gospel. Eu não escuto nada no secular. Mas foi uma escolha e uma decisão minha. Porque eu entendo, enquanto brinco, templo do Espírito Santo, eu entendo que, para mim, hoje, música só faz sentido como ferramenta de adoração ao Senhor. Então, quer dizer, é um propósito, é um entendimento pessoal. Sim. Agora, é diferente quando eu falo para você o seguinte, meu irmão, você está indo para o inferno porque você está ouvindo música secular. Quem sou eu para poder condenar alguém por alguma prática? Eu não sou ninguém. Só quem sabe isso é Deus. Só Deus quem sabe. Agora, eu sou livre para poder fazer e ter práticas segundo aquilo que eu creio. E eu acho que é isso que a gente tem que entender hoje, numa maturidade hoje mais aprofundada no espiritual. Não é questão de doutrinas e dogmas impostos pela igreja, mas é segundo aquilo que você entende, o seu entendimento espiritual com o seu relacionamento com Deus. É o famoso versículo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Né? Nós que estamos ministrando no altar, na igreja, no culto, a gente vai estar cantando canções que falam de Deus, que exaltam o nome dele, que glorificam o nome do Senhor, que trazem a presença dele, por causa do propósito, do entendimento daquilo que a gente está fazendo. Então, uma coisa não tem a ver muito com a outra, mas eu acho que isso, para você estar nesse lugar de altar, ministrando, você já tem que estar maduro. Você já tem que ter entendimento do que você foi chamado para fazer, né? Você não está ali para dar um show. Você não está ali para fazer firulas e mostrar o quão você canta bem. Aquilo ali não é uma competição. Aquilo ali não é uma performance, entendeu? Aquilo é um culto mesmo de adoração a Deus.
é um propósito diferente. Isso é um apaziguador também, porque daí você vai fazer música pela música, né? Pela beleza da música. Você não tem que provar nada pra É uma Isso questão é de muito chamado, bom. gente. É. A minha sogra, por exemplo, ela é uma mulher de Deus, É verdade. crente, de verdade. Ora, sobe monte, desce monte, jejua, só fala de... Tu vai trazer ela aqui, tu vai ficar impactado. Uma mulher que tem, sabe... Cheia do Espírito cheia do Santo. Espírito Santo. Mas ela foi chamada, o chamado dela é específico. O propósito dela é outro. O propósito dela... Eu chamava pra outra coisa. Para falar de Jesus ali no meio. Ela mesma fala, né? A minha chamada é andar em santidade no meio da Babilônia. Tanto que aconteceu o que aconteceu no carnaval agora passado, né? O apocalipse veio para acontecer mesmo. E enfim. E ela falando da volta de Cristo, né? Que Exatamente. muita gente pode ter olhado aquilo como marketing, mas a minha mãe está convertida. Eu tô há 20 anos. Eu tô há 24 anos ela deve estar convertida, exatamente, mais ou menos. Você está falando do episódio da Ela Ivete já é. Sangalo, é isso? Sim. É, o episódio Mas, da Ivete. dá para entender exatamente o que ela Sim, falou ali. é, Eu acho que aquilo é ela, sempre foi um foi drama. ela. Dá para entender. Se você ouvir o que ela está Sim, falando, você sim. entende o que ela está querendo dizer. Sim. É que houve uma polêmica ali, meio que... Ah, entendi. Pela polêmica. Mas se você escuta, você fala, Sim, tudo bem. Pô, exatamente. tem todo sentido. Sim. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: Pra ela, a minha sogra não saiu do secular. Ela não deixou de cantar as músicas, entendeu? Que ela, o último show, mostrei para minha esposa, foi semana passada, né? O último show dos Novos Baianos, que eu não sei onde foi, mano, tinha um mar de gente na frente dos caras que você não... Assim, você tentando enxergar lá no final, você não acaba de ver gente, entendeu? Então, assim, tá voltando a procura da boa música secular, Sim. né? Eu acho que os pais apresentaram para os filhos, que Exatamente. apresentaram, né, para os netos, e essa geração ela tem tentado sobreviver, né, diante desse caos musical que o Brasil vive. Exatamente. Né? Aqueles Nome é esse aí. que ainda Caos estão musical. vivos, né, eles tentam trazer isso para os seus filhos e tentando resgatar, né, a qualidade da boa música que o Brasil tem, porque quantos lugares você vai aqui? Eu cansei de ir a um café que tinha todo um clima meio brasileiro e tocava MPB. Em Nova York você vê muito isso, né? Como eles amam a música brasileira, como eles valorizam isso, né? É porque a música boa brasileira, música, essa né? música brasileira tem muita qualidade. né? Pergunta polêmica aqui. Imagina se o Pepeu Gomes tivesse nascido aqui. O que ele não seria, mano? Ele seria um Steve Vai da vida, entendeu? Com certeza. Agora, claro, ele é o Pepeu, mas poderia ser muito mais valorizado do que Não do tem a que menor é. dúvida. Sim. Não tem a menor Do que dúvida. é. Nossa. Cara, ainda é um dos maiores guitarristas Até do porque Brasil. você vai concordar comigo, não é só o Pepeu, né? E as bandas daquela época. Né? Nenê, Dade. Meu Deus. Não, Cor do Som. Vamos do lá. Som, Vamos é. começar. Vai longe, né? 14 bis, Cor do Som, Roupa Nova. Essas bandas dessa época, as bandas do teu pai, né? Sim. Você imagina, meu Deus do céu, o nível dos músicos do Não, Brasil. se O Brasil você tem for até músicos para uma outra incríveis, né? vertente, Tim Maia, Vitória Régia nos anos 80, Nossa, meu Deus do céu. os caras A quebravam gente vê tudo. aqui nos Estados Unidos, né? Os músicos, eu trabalho no mercado americano de parques e entretenimento. Quem tá dando nó em todo mundo são os músicos brasileiros. Os músicos do Brasil chegam aqui, eles tocam com todo mesmo, mundo velho? o que eles Uau. querem e o que eles fazem. Você vê brasileiro em todas as bandas aqui, acabou. Não tem, porque eu estava falando com o Anderson isso. Existe um certo filtro, que o pessoal que tem essa visão do posicionamento, vou mudar de mercado, vou tocar nos Estados Unidos, né? Eu tenho uma história nos meus shows aqui que eu conto da banda, né? Da minha banda, eu falo, um cara brasileiro fazendo clássicos americanos aqui, nossa, isso nunca vai dar certo. Tô dentro. Porque foi mais ou menos isso que aconteceu comigo, né? Eu moro aqui porque eu fazia música americana, mas os meus músicos na banda hoje, rodou, eu faço música americana, clássicos de música americana com brasileiros da banda, porque são os caras que tocam tudo. Sim. Então a música do Brasil ela é muito rica mesmo. E os músicos são muito bons, por quê? Porque existe essa herança dessa música lá Você atrás, sabe não é que por causa minha de mãe hoje. falava muito isso. Ela falava, quem sabe tocar bossa nova, quem sabe cantar João Gilberto, sabe tocar e cantar qualquer tipo de música. Lá atrás, quando eu vi isso, falei, mas mãe, a música do João é uma música toda quebrada, ele canta pra trás, pra frente. Ela falou, pois é, minha filha. É tão difícil você cantar passeando no tempo, você swingar diante de uma métrica, você conseguir fazer toda essa dinâmica
música, que quando você pega uma música 4x4 certinha, que você vai cantar na cabeça, é muito fácil, você faz com o pé nas costas. Ela sempre falou isso pra gente. Quem sabe cantar samba, bossa nova, quem sabe tocar, quem tem a munheca boa, vai saber tocar qualquer pop, qualquer coisa, com muita facilidade. É por isso que os músicos brasileiros aqui são extremamente valorizados. E são muito valorizados mesmo. Uma das minhas frases favoritas é do Tom Jobim, e ele fala: eu não sabia que eu estava fazendo uma coisa importante. Maravilhoso. Porque e aqui nos Estados Unidos a gente vê isso também. A gente chega num lugar para ver uma atração musical, seja de música brasileira, você olha e fala assim: esse baterista é brasileiro. Não tem como não, porque os caras não chegam na gente aqui. Outra. A música do Brasil é rica por causa dessa música. Te permitia criar para vários lados. E isso começou muito com os Novos Baianos mesmo. Sim. Até antes, lógico, mas eu acho que os Novos Baianos foram a grande explosão disso. E tem, na época, imagina, Secos e Molhados. Sim. Pelo amor de Deus. Né? Secos e Molhados Mutantes. Era bom demais. Mutantes era bom demais. Então, assim... Secos e Molhados era do Ney e o Mutante era da Rita Lee, não era? Da Rita Lee. É. Pô, exatamente. Como é que chama o Arnaldo? O irmão do Sérgio Dias. Sim. Né, o Sérgio Dias era o guitarrista, até hoje é o guitarrista dos Mutantes, inclusive. Um dos meus grandes amigos, o Henrique Rosa, é o tecladista dos Mutantes musicais, hoje. Arnaldo Batista. Isso, e os Mutantes. Mas existe isso ainda, mano? O Sérgio Dias toca nos Mutantes, ele leva o nome dos Mutantes, tem músicos incríveis, o tecladista é meu amigo, irmão, assim, e eles tocam, inclusive aqui nos Estados Unidos, eles têm uma turnê agora em julho, devem passar por aqui, o Henrique me ligou, já falou, vou te visitar e tal, então o Sérgio Dias ainda leva a ideia. E essa época, se você entender gostando ou não do estilo, por exemplo, mas se você entender a riqueza disso na época da música brasileira, sim, é uma das melhores músicas feitas no mundo, sem brincadeira, né? Tanto que você tem... e aí vai na música entre pop e o mainstream, que a gente chama de coisa, você tem aí, você vai ver no mundo, né? Edith Piaf, por exemplo, na França e tal. E Elis Regina. Você ouve aquilo, você fala, meu Deus do céu, é uma música de nível mundial em qualquer instância, né? Tom Jobim, João Gilberto. Aqui você chega aqui, as pessoas sabem quem é o Tom Jobim, né? Por causa do Frank Sinatra. Sim, sim. O Sinatra chegou lá e falou, peraí, vem cá, que música é essa aí que eu quero saber? Gravou disco, gravou não sei o quê. Então, infelizmente, hoje isso se perdeu aqui, né? Então, as pessoas que falam de música brasileira, e se fala bastante de música brasileira, quando nos reconhecem como brasileiros aqui, você fala, você é brasileiro, eu adoro isso, eu adoro aquilo. As pessoas sabem que é o Djavan, as pessoas sabem, né? Cara, hoje se você perguntar hoje para um garoto aí de... Um garoto não, vamos botar 20 anos de idade. Provavelmente ele não sabe que Tom Jobim gravou Garota de Ipanema com Frank Sinatra. Não vai saber. Provavelmente não. E olha, eu te digo mais, daqui a 10 anos... Ninguém vai saber mais disso. Ninguém vai entender que isso um dia aconteceu. Que um cara que era maestro, né, tocava piano, tinha um talento monumental, né, veio para os Estados Unidos e conseguiu, né, colocar um sucesso dele no Brasil na boca de um dos maiores cantores que teve na América, que foi o Frank Sinatra. Né? E a música de vocês? Como é que virou isso? A gente estava conversando sobre isso. Para onde ela está indo, para onde ela vai, como está nesse momento? Quero até falar de primeira mão, né, irmão? A gente está aqui com o Anderson, que é o nosso produtor musical. Um guitarrista, assim, que tem um futuro, vamos dizer assim. Né? Vai estar aqui falando sobre produção também. Toca muito. Foi oficialmente hoje convidado. O Breno chama ele de monstro. Com o Anderson. E a gente está fazendo agora um projeto que a gente está, enfim, que ele produziu, né? E a gente vai colocar a voz aqui, inclusive. E já começamos, É um projeto de tá virando quase 10 músicas já, e é exatamente essa fusão, né? Ele até estava conversando comigo que ele mostrou esse projeto para uma pessoa do meio, né? Do meio musical, e essa pessoa ouviu e falou assim, olha, não tem nada sendo feito dessa forma aí no gospel hoje, tem que gravar isso logo. Então, a gente está com grandes expectativas. E é a fusão daquilo que eu, né, gosto, que é o rock and roll mais pesado, e com o pop misturado com aquilo que veio, né, da família, da mãe, do pai, e aí surgiu isso aí. Então, eu costumo dizer que tem muita coisa que a gente compõe junto, que tem essa fusão, tem muita coisa que eu componho sozinho, e ela também, que aí cada um respeita a sua própria essência, sim, mas quando a gente junta para fazer algo, né, e cantar também, tem uma... Né, as pessoas que acompanham a gente aí na internet, no Instagram, vai notar isso, que a nossa... Né, quando a gente canta junto, tem uma graça, tem uma fusão que uma demorou harmonia, um pouco, mas veio uma fusão muito graciosa. Eu acho que aquela história, né?
marido e mulher, né? Quando você canta junto, você no olhar, você já se comunica. Eu tinha isso um pouco, bastante com as minhas irmãs, mas aquela coisa mais de família, de irmão, né? A gente cantar uma imitando a voz da outra. E a gente já está casada há 18 anos, vai para 19. E de novo as diferenças fazendo o crescimento. Porque eu já ouvi o trabalho, né? Porque a gente tá junto aqui o tempo todo e é o disco da Bela e a Fera. É isso aí. Né? E é muito legal isso no disco, porque o trabalho tem essa coisa suave, a Nana grava todas as vozes e todas as vocalizações, ela faz tudo sozinha. É muito difícil fazer o que você faz, muito difícil. Você sabe disso, né? Claro. Eu amo. Porque a tua experiência de vida também, com as tuas irmãs e tudo, né? Ou seja, verdade. vocalização é uma arte minha separada. paixão. O Anderson tá aí, não vai deixar mentir. O que a Nana faz é muito difícil fazer. Então, o Edu tá aqui com a gente também, que é nosso engenheiro aqui. Mesma coisa, o Edu gravou, né? Vocês. É verdade. É muito difícil fazer o que a Nana faz. É um parque de diversão. Você sai abrindo todas as vozes e você abrir aquilo que você tá ouvindo no teu ouvido, né? Harmonização, coisas que você já vem cantando e coisas que você cria na hora. E aí, em cima disso, você tem o estilo do brinco, que é essa coisa desse peso também, que tem a mensagem por ela só, né? A mensagem forte, dessa. assim, né? A mensagem dessa força da música. A música é isso, é esse despertar aí de sensações nas pessoas e como instrumento da mensagem. É verdade. Esse seja contraste, eu sempre tive um desejo de gravar um álbum com ele. Primeiro porque a gente canta junto em casa, a gente compõe junto desde sempre, né? Então a gente tem muita música, a gente tem música para vários álbuns, né? Mas assim, ao longo dos anos eu lancei meu álbum solo, ele lançou algumas músicas, a gente foi lançando individual e aí a gente sempre quando cantava junto, as pessoas falavam: "Por que vocês não gravam essas músicas que vocês cantam juntos?" Eu falava: mas aí eu vou gravar um disco inteiro de cover. Aí daqui a pouco eu comecei a ver, falei, gente, mas a gente tem um monte de música inédita. Por que não fazer um projeto nosso, né? E um projeto inovador, porque a gente também tem essa coisa de não querer entrar dentro de uma forma, de um formato que está fazendo sucesso. Óbvio que a gente tem influências, mas eu não quero fazer o que todo mundo está fazendo. Eu quero fazer aquilo que é a minha verdade, né? Desde sempre lutei por isso. E o Brinco também, ele tem um lado visceral dele, de cantar com drive, que é algo muito espontâneo, né? Que quando a gente decidiu cantar junto essas canções, deu esse mix, né? Da coisa mais forte com um lado mais doce. E que eu tô, assim, apaixonada porque é uma verdade e é algo que não existe. Aqui nos Estados Unidos você vê muito isso, né? Você vê muito casal cantando. A gente tem algumas bandas que a gente ama, né? Que marido e mulher cantando, que você vê que tem um entrosamento, né? Tem uma sintonia, uma sincronia, que meu pai e minha mãe tinham isso, né? Que é fora do comum, né? Você timbra... Quando a gente canta junto, às vezes ele começa a fazer um improviso, eu já abro a segunda voz, já abro uma quinta e já vou com ele no espontâneo. Porque tem realmente uma afinidade musical que ela é fora do comum. Eu acho que é isso que a gente quer explorar. A gente quer trazer essa verdade e essa necessidade de resgatar, né, a música com liberdade, sem ficar numa caixa fechadinho, porque é gospel ou porque é sei lá o quê. Não. É música que traz o céu para a terra, sabe? É música que você sente a presença de Deus, que tem uma mensagem relevante, que traz uma verdade que te faz pensar, que te faz olhar para dentro de si, que te faz conectar com o Pai, que te gera um interesse de conhecer e mergulhar no profundo, de saber quem Deus é, de ouvir a voz dele e trazendo cada um a sua particularidade musical. Muito legal. Ótimo. Estamos ansiosos aí pela saída aí, do trabalho. Né? No meio do realmente, projeto. A gente volta aqui para falar sobre isso quando tiver na mão. Nesse momento, eu queria primeiro agradecer, né, pela amizade também, vocês estarem aqui com a gente desde o começo. Eu quis que vocês viessem aqui também para a gente fazer isso junto logo da largada, porque vocês estiveram aqui na largada e eu costumo dizer que eu acredito muito em sorte, em dar sorte e essas coisas serem positivas. Então, eu queria agradecer por vocês estarem aqui com a gente hoje e queria que vocês deixassem esse contato para que as pessoas possam chegar até vocês, escutar o que vocês têm para dizer e encontrar vocês, seja na internet, ou seja, eventualmente aqui pessoalmente, ou quando vocês... né, tiverem por aí, eles sabem onde quem está nos assistindo aí, esteja no Brasil, esteja aqui, onde for, sabem onde encontrar vocês. É isso aí. Hoje é nas redes sociais, né? A gente vai deixar só o Instagram da Nana, @NanaChara, é o nome dela. Isso aí.
Meu YouTube também, que tem música nova que a gente acabou de lançar, tem vários videoclipes, tem o meu álbum também no Spotify, no Amazon, em todas as plataformas digitais. Você pode botar lá Nana Chara que você vai ouvir um pouco da minha história, da minha carreira solo, né? E esse material novo que a gente está fazendo, que ainda é bem top secret, você teve o privilégio de poder ouvir. Super. E que é algo que está assim no forninho, né? Mas a sua rede social é PR Brinco, né? PR de pastor, é a abreviação, né? Porque esse vaso colorido aqui não parece, mas é um pastor. Lutando para ser crente, irmão, mas estamos lá na guerra. E eu também sou pastora, com muito orgulho, assim, poder ser usada por Deus é a nossa maior alegria de viver e ser um instrumento, né, através da nossa voz, das nossas canções. Então, se você tem interesse em conhecer algo novo nesse sentido. Tem muita gente que, às vezes, tem uma visão um pouco errada da música gospel, porque imagina uma coisa assim, careta, sabe? E eu sempre acho que as pessoas precisam ter essa experiência de, não, deixa eu ouvir, deixa eu conhecer, para ver que, na verdade, você vai ouvir muita coisa boa, que você vai falar, puxa vida, por que eu não ouvi isso antes? Quantos cantores maravilhosos nós temos dentro do meio gospel, quantos músicos, quantas canções lindas que te, sabe, trazem mais para perto de Deus. Então, esse é o nosso objetivo, né? Através do nosso ministério, do nosso trabalho, o nosso maior propósito é fazer você se aproximar mais do Pai. E no mais, cara, a gente queria agradecer muito pela oportunidade, pela sua amizade, pelo seu carinho. Amém, é verdade. Pela casa que ficou demais, ficou linda. Gente, o estúdio aqui tá demais. O estúdio tá demais. Eu tenho certeza que muita gente ainda vai passar por aqui. É verdade. Afinal de contas, né, estamos em Orlando, né, irmão? Na verdade, a gente vai mudar o nome dessa cidade para Orlândia, porque a quantidade de brasileiro que tá vindo para cá... Aqui você encontra todo mundo. Exatamente. Então, muito obrigado a você, Zi, muito obrigado, MS, aqui da América, da Flórida, né? E estamos aí para somar. Eu vou ter muito orgulho de dizer daqui a alguns anos que nós fomos, já tenho, né? Nós fomos os primeiros a gravar aqui no estúdio. Exatamente. Não só no estúdio de gravação, como no podcast. No podcast, acho que foi. Muito bom. Eu costumo dizer que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Então, exato. Foi um prazer muito grande ter conhecido isso você. Mesmo, e é uma verdade absoluta. Foi uma das primeiras frases que você disse aqui dentro e fez muito sentido para mim. Quando vocês foram embora, eu comentei com a Suzy, falei, ó, isso que a Nana falou, a gente vai anotar, porque é isso que eu digo. É esse cruzamento de mensagens positivas, é isso que eu digo. A mensagem de vocês veio, não veio falar de gospel ou de música, veio falar de tudo. Né? Sim, mas de repente a Nana falou isso e eu falei para a Suzy, eu comentei, olha, ela tem razão e isso a gente vai anotar, porque isso a partir de agora vai ser o nosso guia, nosso lema aqui na produtora. Né? Muito bom. Muito obrigado a você, muito obrigado aí, você que nos acompanha. Estaremos juntos na próxima semana, direto do nosso estúdio da MS América, aqui de Orlando. Até a semana que vem. Tchau.